Imagine que você está armazenando no arquivo cliente, sabe? Então, algum elemento do teu cliente é único. Isso é batata. Alguma coisa é única dele. Porque senão, como é que você sabe quem é quem? Certo? Sim, nome. O nome não é único. Não é único. Cara, eu juro pra você, quando eu passei no vestibular, há muito tempo atrás, tinha outro Alexandre Zanata Vieira que também tinha passado junto comigo. Para outro curso, exatamente o mesmo nome. E para piorar, cara, o meu Zanata é com 2 T's, certo? Tem alguns Zanatas por aí que tem um só. Até os 2 T's do nome do cara era igual. Eu juro pra você, cara. Qual que é a chance dessa porcaria acontecer? Eu sei que tem outro cara com nome exatamente igual ao meu lá em Santa Catarina. Tem um igual o meu também em Santa Catarina. Aí, é um advogado. Aí. Velho pra caralho. Mas não. Para piorar, lembra quando eu estava falando do sistema, 40 nomes, 40 caracteres por nome, que eu estava explicando para o Eduardo agora há pouco? Eu não quis zoar mais o código dele, coitado. Eu não estava zoando ele, eu estava explicando. Pô. Mas nesse mesmo sistema, lá com 40 caracteres, para os nomes, tinha um nome que era tipo campeão de audiência, entendeu? Maria da Silva. E aí você pensa, só isso, né? Nome pequenininho, não deve ter tanta repetição. Eu fiquei lá dentro no hospital por 4 anos. Tá vendo? 4 anos. Eu devo ter visto umas 9 Maria da Silva passar por lá. 9? Qual que é o problema? Lá a gente criava os usuários das pessoas como nome, ponto, sobrenome. Como você faz isso com a Maria da Silva? Não dá. A primeira que chegou era Maria.Silva. E a segunda, você faz o quê? Eu tinha criado um sistema que automatizava o processo de criação de usuário. Como que eu crio? Era simples, né? Pegava o primeiro nome, pegava o último. Como que eu crio o usuário da segunda Maria Silva? E da terceira? E da nona? Então, o que a gente começou a fazer? Então, a segunda virou Silva.Maria. Inverteu. Quando chegou a terceira? Maria.Silva 1. Maria.Silva 2. Maria Silva 3. Aí resolveu. Então assim, ó, eu tava zoando esse negócio do nome, mas não é zoeira, é real, cara. Você vê isso daqui no dia a dia mesmo. Parece piada, mas não é. Tá? E eu não tô nem zoando o nome, porque eu tô usando exatamente o nome que aconteceu lá. Era Maria da Silva o nome da galera. De todas elas. Não tinha nem outro sobrenome no meio do caminho, por exemplo, pra você usar. Todas elas eram Maria da Silva. E aí a gente até zoava, né? Porque o RH devia pegar de sacanagem, né? Porque em 4 anos, 9 pessoas com exatamente o mesmo nome. E aí teve um momento que eu comecei a pensar, às vezes a pessoa saiu do hospital e voltou, certo? Então, só bastava que eu usasse o mesmo usuário que ela tinha antes e saía se reativando ou recriando onde foi excluído. Mas não era não, cara. Eram pessoas diferentes mesmo. CPFs completamente diferentes. Então, acontece. Mas quando eu coloco essas pessoas num arquivo, por exemplo, em arquivos para gerar um banco de dados, por exemplo, eu teria o meu primeiro arquivo, que eu teria todos os dados dessa pessoa lá bonitinho, certo? Quando eu tenho lá 10 clientes, está fácil, certo? Eu abro o arquivo inteiro. Mas se eu tenho 10 mil clientes, dá para abrir o arquivo inteiro? Ainda dá. Mas se eu tenho 1 milhão, eu começo a ter problemas, certo? Às vezes cliente não é o melhor exemplo, porque você pensa, pô, mas quem tem 1 milhão de clientes? Até eu chegar lá, eu já tenho um banco de dados, certo? Tá bom, então vamos simplificar. O seu arquivo não é de cliente, o seu arquivo é de estoque. Dá para chegar em 1 milhão fácil, certo? Mesmo numa pequena empresa. Não? Então, imagine, por exemplo, que a empresa é uma loja de material de construção, dessa de bairro.
Elas chegam em 1 milhão de itens em estoque fácil. Imagine cada parafusinho diferente. Ué, não precisa fazer muita força. Aí jogar isso no arquivo vira um problema, certo? Porque agora esse arquivo tem 1 milhão de linhas. Eu vou buscar esse arquivo inteiro? Não, não vou. O que eu faço? Eu tenho 2 arquivos. O primeiro arquivo é onde estão todas as informações das minhas peças. Todas elas. Assim, descrição delas. É isso? Tudo. Exato. Nome dela, tipo, tudo que eu achar que eu preciso guardar sobre ela. Eu tenho um segundo arquivo que guarda só 2 coisas. O nome foi tirado. Não. Isso. O CPF da peça O ID dela. e qual a linha onde eu escrevi ela. Mapeando. Mapeando, exatamente. Porque agora eu nunca leio o primeiro arquivo inteiro. Eu só leio inteiro o segundo. O segundo arquivo que me interessa. Por quê? Porque ele gera um índice. E ele tem o quê? Qual o identificador da peça que eu estou procurando e em qual linha ela está. Quando eu leio o primeiro arquivo, eu não leio ele inteiro. Eu leio só aquela linha. Que agora eu sei exatamente onde ela está. Ah, entendi. Ali vai ter um identificador do que você está procurando e o índice, a linha, que seja, onde ela está guardada. Isso. O mapa dela, no caso. Você cria um mapa. Você cria um mapa do teu primeiro arquivo. Banco de dados funciona exatamente igual. Tá? Exatamente igual. Tá? Então, no banco de dados você pode criar índices. A diferença é que no banco de dados você pode criar múltiplos tipos de índices diferentes. Né? Você pode, por exemplo, paginar. Então, aqui eu tenho 1 milhão de entradas, certo? Mas eu quero dizer que essas minhas 1 milhão de entradas vão entrar em múltiplos arquivinhos de 8 linhas. E aí, o que esse segundo arquivo guarda? Em qual página que está? Quando eu for abrir esse cara, eu abro um arquivinho pequeno de 8 linhas. Quando você criou o mapa, você fez por uma lista, né, no caso. Aquela lista seria um arquivo, no caso. Eu não sei se você fechou ali, você apagou. Quando eu criei um mapa, não, eu criei dicionário. Para criar um mapa, eu usei dicionário. Dicionário, né? Isso. Porque o dicionário ele me entrega uma vantagem muito grande, que é a chave não ser repetível. A chave do dicionário é sempre única. E essa é a grande vantagem, essa é a grande sacada. Se eu tenho um elemento que é único, que nem eu falei aqui, né? Se eu estou criando um segundo arquivo, se eu estou criando este mapa, o que é único para cliente? Né? O que é único para as minhas peças? O que é único para o que quer que seja que eu estou guardando? Né? Esse é o elemento que eu uso para criar esse mapeamento. Então, aquilo ali que eu mostrei para vocês... Tá? É porque... Eu não vou entrar nesse nível de complexidade de explicação, principalmente para vocês que estão começando, né? Mas essa ideia do mapeamento, para você mapear o que tem dentro daquela estrutura, na verdade, é uma estrutura que é largamente utilizada. E o banco de dados utiliza-se o tempo inteiro, inclusive. Então, direto esse, então. Então, isso daqui seria o primeiro passo de eu buscar alguma coisa no banco de dados. Veja, de como o banco de dados funciona. Em banco de dados, vocês não vão fazer isso, tá? A ferramenta faz isso para vocês. Já tá lá, mas a ideia é essa. Quando eu crio um índice, é isso aqui que eu tenho. Então, eu tenho qual é a chave, e a minha chave não precisa ser um elemento único. Aqui, como eu só tenho 26 letras possíveis, fazer esse mapeamento aqui é fácil, porque eu sei que o máximo de tamanho que o meu dicionário vai ter é 26, certo? Mas quando eu tenho lá, por exemplo, 1 milhão de peças, então eu tenho 1 milhão de identificadores distintos. Agora, um dicionário talvez não seja uma boa ideia. Mas eu crio o quê? Agrupamentos. Então, por exemplo, eu sei que lá do identificador 1000 ao identificador 1100 está nessa linha até tal linha. Então, agora eu não leio tudo. Eu só leio até essa linha até tal linha. Então, o enumerate ele vai numerar linha por linha. Linha por linha, sim. E o índice, você vai puxar as linhas que você quer, no caso. Isso, veja. Índice, o enumerate ele vai mapear linha por linha se for coincidente com o índice do que eu estou lendo. Lembra que eu falei? O enumerate ele pode não ser coincidente. Ele é na maioria dos casos.
mas ele não necessariamente é coincidente. Né? Esse é um caso em que ele não coincide. Né? Porque se eu estou saltando o arquivo para buscar ele lá na frente, agora o numerate começou em 0, mas a minha linha começou em 1000. Não é mais coincidente, percebe? Então, esse é um problema. Então, pode acontecer de não coincidir. Mas também é pouca diferença, é muito. É muito. É muito. Ele sempre é ordenado. Então, eu consigo criar um relacionamento. Então, eu falo, olha, o enumerate está começando em 0, mas o 0 lá no arquivo significa 1000. E aí eu começo a incrementar a partir dali. Então, eu crio o que a gente chama de depara. Então, 0 aqui é 1000 lá, 1 aqui é 1001 lá, e por aí vai. Tá? Então... Se você deixar um mapa só para... Consigo. Aqui. A lógica que você usou. Aí na você está adicionando o índice no mapa. Isso, então, isso, exatamente. Então, o que acontece? Vamos imaginar que ao invés de ser uma palavra, só que é uma lista de peças. Beleza? Então, o que eu faço? Aqui eu olho, estou olhando para todas as minhas listas, para toda a minha lista de peças, certo? Então, para cada passagem, eu tenho o quê? A minha peça, e cada um desses incrementos aqui é em qual prateleira ela está guardada, por exemplo. Certo? Então, o que acontece? Se eu nunca passei por aquela peça, eu vou lá e crio uma nova entrada na minha listagem, no caso aqui é um dicionário, certo? Dizendo, olha, tenho lá parafuso, certo? E aí eu crio uma lista, por quê? Porque eu posso ter parafuso em múltiplas posições. Aí eu falo, beleza, olha, tenho parafuso e você encontra isso na prateleira tal. E aí eu estou passando e, opa, parafuso de novo. Então agora isso lá no meu mapeamento já existe. Aí eu falo, olha, além daquele lugar onde eu tinha parafuso, agora tem nesse aqui também. Ele vai mostrar todas as linhas. Isso, quando eu trouxer agora eu entro lá no sistema e falo, agora me traz parafuso. Que parafuso que eu tenho? Aí eu vou, onde tem parafuso? Aí ele me mostra uma listagem de todos os caminhos que ele encontrou com parafuso. Tá? Então, por isso que esse mapeamento é bastante útil. Então, eu fiz aqui para uma palavra, mas eu poderia ter feito para qualquer coisa. Tá? Geralmente, quando eu quero criar indexação, ele passa por mapeamento. Tá? Esse daqui é o tipo de índice mais simples que existe. De longe o mais simples. Mas existe uma série de outras formas. Tá? Então, que nem eu tinha citado, paginar. Paginar é uma ideia. Então, o que eu teria? Só que daí eu não teria... A chave do meu dicionário não seria um único elemento. Ele seria um range de elementos. Então, eu diria, vamos supor assim, parafuso, certo? Mas parafuso tem de vários tipos. Então, deixa eu pegar um exemplo mais simples, que é mais visível. No caso de usar o numerate, usaria o range com a chave pelo que é. Não uso range, cuidado. A expressão range significa outra coisa. Tá. Range pode ser uma função, mas a expressão range significa que eu tenho uma variância de alguma coisa. Sim. Tá? Então, imagine a seguinte situação. Tem uma loja de material de construção ainda. Sim. Mas, para ficar mais visível, vamos trabalhar com canos. Porque cano é claramente diferente um do outro, certo? Sim. Então, eu vou lá, eu posso criar no meu dicionário uma chave que é o cano 3x4, certo? Que é aquele cano de água padrão, marronzinho. Aí, eu posso ir lá, no meu dicionário de novo, criar uma chave que é o cano de 40, que é aquele primeiro cano de esgoto branquinho, mais magrinho. Aí eu posso criar lá cano de 60, cano de 80. Mas no final do dia eles são o quê? Canos. Certo? Então o que eu faço? Quando eu crio lá o meu mapeamento, eu não preciso colocar 4 itens. Eu coloco o quê? Cano. Por quê? Porque eu criei um agrupador que significa esses 4 caras. E aonde que eu encontro o cano? Aí beleza, aí eu crio uma lista com todas as posições que eu encontro cano. Certo? Porque o que acontece? Vamos supor que nessa minha loja de material de construção, meu estoque tem literalmente 1 milhão de itens. Certo? Mas a pessoa que veio comprar alguma coisa fala,
eu estou procurando... Eu estou fazendo lá uma entrada de água para o meu aquário e eu estou procurando cano. Aí você pergunta, de que tipo? Ah, um cano 3/4 padrão de água. O que o cara vai buscar? Cano, pô. Cano. E só. Por quê? Porque daí na listagem que vem, ele vem todos os tipos. Mas não vem os 1 milhão de itens. Entendeu? Vem só cano. Por quê? Porque eu tenho uma categoria. Porque cano vira uma categoria. Que eu criei. Tá? E aí eu posso construir dentro do meu arquivo. Eu primeiro tenho um arquivo que tem os 1 milhão de itens. E eu tenho um segundo arquivo que é o quê? Categoria e todas as linhas onde eu encontro isso. Agora, ao invés de eu ler o primeiro arquivo inteiro, eu só leio essas linhas específicas onde eu sei que vai existir cano. E só trago isso. Tá? E aí, para fazer isso, o buraco é um pouquinho mais embaixo. Tá? Por quê? Em Python, quando estou lidando com arquivos, existe um método chamado seek. O seek, eu consigo arrastar... Lembra que eu falei da máquina de datilografia para vocês? Então, o seek, ele movimenta o carro. Então, eu busco uma posição específica no arquivo. Tá? E aí... Mas você está vendo que aqui ele está saltando dentro do arquivo linha a linha? Essa não é exatamente a melhor solução, tá? Mas, ó, eu posso fazer cacheamento de linha, né? Ou então... Ó, o método seek, ele define qual é a posição, tá? Dentro do meu arquivo ou dentro de um stream de dados. Tá? E aí eu passo um inteiro para ele dizendo qual é a nova posição. Então, o que eu faço? Eu tenho um segundo arquivo que diz qual é a posição lá de cano, por exemplo. Eu uso o seek, corro para aquela posição, leio aquela linha. Aí seek, corro para a nova posição, leio aquela linha. E assim sucessivamente. Tá, mas eu lê essa linha e daí você põe o método, o comando que você quer que faça com aquela linha, no caso. Isso, exato. Ele seria mais ou menos da seguinte forma aqui, ó. Lembra que eu falei que tinha um readline no singular? Sim. Pois é. Então, aqui, ó. Vamos usar as palavras. Então, vamos lá. Copy. Paste. Tá. Então, arquivo.open palavras.txt para leitura. Certo? Aqui tem um problema. Aqui eu abri, veja, eu não li o arquivo, ele só está aberto para eu trabalhar com ele. Certo? Se eu faço arquivo.seek na posição 0, ele vai para o começo do arquivo. Quando eu abro, ele já está lá. Então eu não preciso fazer isso. Olha que interessante aqui. While eu vou fazer aqui, ó. Int arquivo.readline. Beleza? Singular. Um break. E aqui no final eu vou fechar o arquivo. Lá, o Batman, certo? Porque era o que tinha a primeira palavra, tá vendo? Então o readline traz o próximo. Então olha lá, eu vou tirar isso aqui, ó. O que vai fazer o readline? Vai ficar por muito tempo que eu falei né? Vou fazer a mané mesmo. Aqui, ó. Deixa eu ver se estourou. Deixa eu pensar aí. While... Para a gente conseguir ver. Ele vai trazer cada um dos elementos, tá vendo? Por linha. Linha a linha. Mas daqui a pouco ele vai dar pau. Ó,
Tá vendo que a linha acabou? Ele continua. Isso, ele vai continuar. Isso é um problema. Por quê? Porque se eu encontrar um negócio chamado EOF, que é o fim do arquivo, eu não tenho que parar. Senão ele vai continuar eternamente e não encontra mais nada, porque não tem mais nada. Certo? Só que qual que é a sacada aqui? Olha que interessante. Eu vou vir aqui, arquivo.seek 0. Beleza? Ó, eu estou lendo a próxima linha, seek 0. Lendo a próxima linha, seek 0. Beleza? E ele nunca mais sai daqui. Por quê? O seek, eu passo um inteiro para ele e ele vai para aquela posição do arquivo. Certo? O 0 é o começo do arquivo. Então, só que você tem que tomar cuidado, isso aqui não significa linha. Olha aqui, ó. Tá vendo? Isso aí. Entendeu o problema? Então, ele significa o quê? A posição. Então, aqui, ó. É a posição 0, certo? 1, 2, 3, 4. Então, o que tinha na linha a partir da posição 4? AN. Aí, olha lá. 5, 6, 7. Tá vendo? Então, aqui, ó. Se eu fizer aqui... cadê meu código? Seek na posição 7, vamos ver o que vai acontecer, né? E ele fica eternamente no cachorro. Por quê? Porque o cachorro está na posição 7. Então, o que eu podia fazer agora para criar um índice? Para saber exatamente onde encontrar o cachorro no meu arquivo? A palavra toda. A linha, né? Isso. Então, eu venho aqui e eu crio um novo arquivo que eu vou chamar de palavra. Vamos chamar de index palavra. Então, index palavra.txt. Beleza? Então, isso é o índice desse arquivo. E o que o index palavra tem? Então, Batman. Aí, deixa eu mudar aqui para tab. Para ficar mais fácil de ler. Tab 0. Cachorro 7. Certo? Ou seja, agora vamos supor que palavra aqui tivesse 1 milhão de palavras. E cada palavra mais um monte de informação. Eu vou carregar esse 1 milhão de linhas para a memória? Nunca. Vai explodir a memória. O que eu faço? Eu olho esse cara aqui. Esse eu posso ler inteiro. E aí eu vou lendo linha a linha e falo, opa, chegou no cachorro, é esse que eu quero. Qual é o índice? 7. Então, daí, ao invés de eu ir atrás desse cara inteiro, eu vou lá, abro esse cara, agora eu sei que o índice é 7, certo? Aí eu venho aqui, arquivo.seek, o índice correto. E aí, print arquivo.readline, no singular. Eu não faço loop, eu só leio a linha que me interessa. E só. E no fim eu fecho o arquivo, certo? Então, olha lá. Ele traz só o cachorro. Por quê? Porque eu sei qual é o índice dele, sei exatamente onde ele está guardado. Pelo mapeamento. Mas tem como automatizar, jogar um mapeamento direto para o sítio, no caso teria que colocar... Tem sim. Eu leio esse cara. Aqui, ó, vamos supor que eu quero procurar o cachorro, certo? Então, seria isso aqui. Mapa recebe open index palavra .txt para leitura, certo? Aí eu venho aqui, for m in mapa. Veja, eu não estou fazendo read, nem read lines, tá vendo? Eu estou fazendo um for no arquivo. O que isso daqui está fazendo? Ele é tipo um read lines. A diferença é que ao invés de ele pegar o arquivo inteiro e jogar para a memória, ele pega linha a linha. Então ele vai, pega a primeira linha, joga para a memória e trabalha. Terminou, ele pega a próxima linha e troca. Então na memória eu não tenho um arquivo inteiro. Eu só tenho uma linha por vez. Olha que sacada bacana. E aí agora eu estou procurando o quê? O cachorro, certo? Já vem aqui, ó. If m.split
no /t, certo? Igual a cachorro, aí eu faço o quê? Olha, antes eu tinha um index igual a -1, tá vendo? Então eu venho aqui em index, recebe esse cara aqui, só que aqui é na posição 0, né? Deixa eu mostrar aqui. Porque quando eu fiz o split virou uma lista, certo? Índice que se recebe exatamente mais a posição 1, que é o índice, é a posição efetiva, certo? Tem aqui, ó. E para melhorar, eu pego esse cara aqui e transformo para inteiro, porque o índice tem que ser inteiro. Lá dentro do texto, certo? Ó, tá vendo que agora eu peguei o índice do cachorro? Aí agora, quando eu for fazer isso daqui, aí eu fecho o meu mapa. Certo? Abro o meu arquivo onde efetivamente está lá as minhas peças, por exemplo. Aí eu venho, abro, faço um seek no índice que foi encontrado e readline. Tá? Isso. Só que o meu índice de palavra foi para casa do cacete. Onde é que eu enfiei ele? Ah, existe mesmo. Tá? Então, daí o que acontece? Eu busco no meu índice de palavra. Ah, eu não achou o cachorro. Eu devo ter escrito besteira. Cachorro. Tá lá. E aí ele traz o cachorro. Por quê? Porque no meu arquivo de índice eu tenho a posição. E aí eu vou no meu outro arquivo, que é muito maior, corro para aquela posição e leio só aquela linha. Então eu nunca faço loop no meu arquivo principal, porque ele é monstruoso. Tá, mas para fazer aquele arquivo do index lá, tem que mapear também o Eurowriter para lá. Daí. Isso, então, o que acontece? Existe, veja, lembra que eu falei para vocês, né? Se tem alguém que posiciona o arquivo em alguma posição, deve ter alguém que lê isso, certo? Então, no Python sempre é antagônico, assim. Se tem alguém que faz, tem alguém que desfaz. Tá? Então, eu posso vir aqui, File, Position. Hotel, se não estou enganado. Entendeu? Então, hotel vai me dizer o quê? A posição atual. Então, o seek coloca na posição, o tel me diz a posição atual. Então, o que eu faço? Quando eu vou escrever no arquivo, antes de escrever, eu faço um tel e falo, qual é a posição atual? Tá no arquivo. Isso, porque o que acontece? Olha lá. Pessoal online. Ih, Igor, eu perdi essa tua pergunta, cara. Do que eu estava falando quando você me fez essa pergunta? O senhor estava falando das listas do Eduardo, né? Das listas de? Das Eduardo. listas do Eduardo. Não, mas depois, outra hora o senhor explica depois. Não tem problema não. Tá bom, deixa eu só terminar essa explicação e eu já explico para ti essa. Desculpe, cara, eu não tinha visto mesmo. Então, o que acontece? Quando eu estou aqui com a minha palavra, certo? Então, você concorda? Ó, ele estaria desse jeito aqui, ó. Você concorda comigo que quando eu vou escrever uma palavra nova, ela vai do cursor para frente, certo? Mas eu quero saber onde ela começa. Então, eu tenho que perguntar, antes de escrever, onde que o cursor está agora. Porque é ali que eu estou escrevendo. Tá? Então, o que vai acontecer? Olha lá. Cadê meu texto? Ó. Vou escrever uma nova palavra, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu venho aqui, arquivo, arquivo recebe open palavra.txt, mas agora eu estou abrindo ele para append, porque eu quero acrescentar coisas, certo? O append, lembra, ele acrescenta sempre no fim do arquivo. Então, o meu cursor está no fim do arquivo. Certo? Então, agora o que eu vou ter? Se eu vou escrever uma coisa nova lá, eu vou dizer o quê? Index recebe arquivo.tel, certo?
E aí o índice vai me dizer o quê? Aonde eu estou escrevendo agora. Aí eu venho aqui, arquivo.write, e aí eu coloco a palavra nova que eu quero lá, vai ser Amora, para manter o padrão, certo? Então, isso daqui está me dando o quê? O índice do arquivo onde esse cara foi inserido. Porque quando eu inserir, o índice muda. Percebe o problema? Então, aí agora eu vou lá, print index. Certo? E aqui eu vou fazer um arquivo .close. Ó. Quando eu executar isso daqui, deixa eu fechar isso aqui, isso. Quando eu executar isso daqui, aqui vai aparecer uma amora e o índice vai imprimir da onde a amora foi. Ah, inferno. Para onde que ele enfiou a amora? Ah, foi por arquivo errado. Ah. Porque era no plural, né? Olha lá. Então a amora apareceu e ela está no índice 66, certo? Eu vou fazer manual para não ter que aumentar o código, tá? Então isso significa o quê? Que a amora existe aonde? 66. Certo? Isso é o meu índice. Eu sei imediatamente o quê? Isso aqui é tab, né? Eu sei imediatamente o quê? Que Batman está no 0, cachorro está no 7, Amora no 66. Certo? Então, dessa forma aqui, agora o que eu posso fazer aqui? Agora eu consigo trazer especificamente a Amora. Só que isso aqui que eu fiz manual, eu teria feito o código escrever lá, né? Um append, né? Isso. Eu abriria esse arquivo para append e jogaria essa linha nova lá. Mas daí ali você colocaria, vamos dizer, o nome e o index do lado. Isso. Você vai jogar um jeito. Isso. Porque aqui onde está esse palavras, você tem que imaginar que o quê? Que eu não ia ter só a palavra, né? Então vamos supor que aqui fosse... Deixa eu tirar você aqui, cara. Vamos ficar estranho que eu vou falar agora. Então vamos supor que você está efetivamente, você tá no mercado, por exemplo, isso daqui são setores do mercado. Sabe? Então, cada um desses itens aqui teria em que setor que ele está localizado, em qual prateleira, qual é a quantidade, qual é o preço. Então, aqui eu teria infinitamente mais informação, certo? Mais linhas para o meu produto. Tá? Mais colunas para o mesmo produto, inclusive. Como dividir em colunas ali? Posso fazer por tab, por exemplo, posso fazer por vírgula. Poderia ser Batman. Então, setor, brinquedo, quantidade, 200, preço, R$300. Mas é 30 mil. É que tem vírgula, né? Mas eu não vou colocar vírgula, porque senão eu quebro o meu CSV, né? Certo? Não seria 300, 00. Separado. Exato. Então, isso aqui é o meu arquivo principal. Cheio de coluna com muita informação. Eu quero jogar esse cara inteiro para a memória? Não. Ele é monstruoso, certo? Mas aí eu tenho aqui, ó, um outro arquivinho que tem só o identificador, que é o Batman, certo? E onde lá no meu arquivo principal que eu encontro esse cara? Eu encontro esse cara na posição 0. Para fazer a busca. Só a informação necessária para fazer a busca. E aí, nesse caso, esse cara aqui geralmente é um código que não se repete. Por exemplo, código de barra. Por que não repete? Aí você pensa, não, mas repete sim. E repete para o mesmo produto. Então, se eu tenho lá arroz tio João para um mesmo lote de arroz tio João, o código de barra é o mesmo. Então, daí o que acontece? Nesse arquivo aqui, eu posso ter item a item sem problema nenhum. Mas aqui não, porque o código de barra é único para todos esses itens, certo? Então, esse arquivo aqui ele é sempre menor. Ele é sempre mais enxuto. Porque esse cara aqui vira um agrupador e aqui eu tenho o índice onde esse agrupador começa. Daria para fazer um gerador de código. Oi? Um gerador de código já poderia. Seria a mesma coisa. Colocar a função do código, tá? Gerador.
Esse é o princípio de você criar um índice trabalhando com um arquivo. Tá? Então, ao invés de você... Tá? Por quê? Porque eu nunca tenho como ir para uma linha específica sem saber a posição dela. Por quê? Eu não posso dizer ir para a linha 1000. Eu digo ir para a posição 1000, que não é coincidente com a linha. Entendeu? Mas se eu descubro a posição... Tá? Então... Deixa eu ver aqui. Então, lá no exemplo do Eduardo, só voltar lá para te responder isso, Igor. Ah, tá, isso. Foram listas concatenadas. Não sei se é a melhor expressão. Mas deixa eu fazer aqui, ó. Seria isso aqui, ó. Então, eu teria lá o usuário, e aí isso é uma lista, certo? Então, a primeira entrada aqui seria lá, por exemplo, o nome do usuário, o espaço que ele ocupa e o identificador dele, certo? Vírgula, nome do usuário, o espaço que ele ocupa e o identificador dele. E assim sucessivamente. Então, seria listas dentro de listas, realmente. E aí, beleza. E isso é repetitivo. Mas o problema é que quem fosse usar a minha estrutura teria que saber a posição de cada um desses espaços. E isso é extremamente ruim, né? Só um minutinho, pessoal. Por que ele me liga pra desligar na minha cara, velho? O telefone pega fogo. Desculpa, pessoal. É que ninguém nunca me liga. Então, se alguém liga, cara, é porque alguém tá morrendo, né, cara? Aí me ligam. É por isso que eu não passo. Eu acho que eu falei isso para vocês, né? Eu lembro que alguém tinha pedido meu número e eu tive que educadamente recusar. Porque, cara, senão eu não tenho vida, cara. Juntar lá uns 30 alunos, mandando mensagem no domingo. 30 alunos a cada 2 semanas, né? No domingo à noite. Porque assim, ó, vocês estão tendo aula comigo no sábado, certo? Faz um mês e pouquinho. Mas à noite é uma turma a cada 2 semanas. Então imagine que a cada 2 semanas tivesse 10 caboclos. Cara, em 6 meses eu tava louco. Por isso que eu limito ao Teams. Porque o Teams, quando eu vou dar aula à noite, eu naturalmente abro. Então aí eu sempre tenho um tempo que eu chego antes para entrar no clima de ser professor, entendeu? Então daí eu vou respondendo. Se for por WhatsApp, cara, não tenho mais vida. Tá? Deu para entender, Igor? Então, não é bem concatenada, mas não deixa de ser, é uma lista dentro da outra. Tá? Entendi. Obrigado, senhor. Por nada. E desculpa, cara, eu não tinha visto a mensagem antes. Sem problema, professor. É que eu não estava enxergando o que eu estava fazendo, mas estava mais ou menos entendendo. Ah, tá. Honestamente, sendo honesto com todo mundo que está online, eu não gosto que vocês fiquem online, de verdade. Eu prefiro que vocês venham. Né? Primeiro, porque eu conheço cada um de vocês, né? Eu gosto de olhar para a cara de vocês. Mas segundo, porque eu particularmente acho que vocês aprendem melhor. Né? E eu gosto de usar quadro. Às vezes eu desenho e tal, e com desenho às vezes acaba enxergando melhor, né? Então, no online é tão... Eu já tentei usar o Paint para desenhar, mas não fica bom. Não, tranquilo, senhor. Hoje fui obrigado a vir para o online. Não, fica tranquilo, cara. Vejam, vocês têm essa prerrogativa, tá? Vocês podem ir para online. É uma preferência minha, tá? Mas, assim, a escolha é de vocês, né? Então, e também, às vezes, na necessidade também, né? Mas eu não reclamo. Eu só sugiro. Sabe desses livros técnicos, assim, por exemplo, no começo, assim, eu queria aprender, por exemplo, precisava, por exemplo, use a cabeça Python, assim. Leia. Assim, ó,
ler nunca faz mal. A menos que o que você lê é muito porcaria. Tá? E mesmo assim, veja, por mais que seja muito porcaria, de ler você acaba criando um senso crítico. Então, eu já tinha sugerido, não importa para quem, mas eu já tinha sugerido aqui, inclusive, começar a ler. A primeira coisa que você ganha começando a ler é aprender a interpretar melhor. E aí você naturalmente se torna um programador melhor também, porque muito do programar é saber interpretar o problema. Então, a primeira coisa que eu sugiro é leia qualquer coisa, não só livro técnico. Qualquer coisa mesmo. Tá? Então, porque só livro técnico, ele te limita a um nicho específico. Né? E quando você vai trabalhar como programador, por exemplo, você nunca está no mesmo nicho. Nunca. Você mudou de emprego, mudou de nicho. A chance é muito alta, inclusive. Então, leia qualquer coisa. Cara, aí você pensa, mas livro é caro. Não é, cara. Pô, aposto que se pedir um negócio no iFood, isso é mais caro do que livro. R$20, R$5 agora na Amazon. Rapaz, se você pegar, existe uns pocketbook. Eu comprava um monte desses. Porque eles variam de R$1 a R$4. R$4. Então, não estou dizendo, tá sobrando R$4 para todo mundo. Não é isso. Mas é mais barato do que muita coisa. Vai comprar pão na padaria se é mais caro. A diferença é que você não vai comer o livro. Né? Mas vai ser mais caro. Então, assim, eu sugiro fortemente que, assim, que comece a ler. Simples assim. Então, você começa a ganhar senso crítico, você começa a melhorar a interpretação de uma forma geral. Então, leia qualquer porcaria. Qualquer porcaria. E aí, quanto a livro técnico, eu sugiro que leia. O que eu sugiro também é que seja crítico com relação ao que você está lendo. Porque não é porque é um livro técnico que ele não está errado, principalmente na Amazon. Tá? Porque a Amazon, entre outras, mas a Amazon principalmente, ela facilita para você publicar o seu próprio livro. E por facilitar, vem muita besteira. Nossa senhora, como eu já li besteira de livro que vem da Amazon. Meu Deus do céu. Porque facilita demais. Então não tem tipo um peer review, pessoas que revisam, ver se faz sentido o que está lá dentro e tal. Então, e como as pessoas estão deixando de ser críticas, de uma forma geral, simplesmente consomem, antigamente, se você pegava um livro didático, um livro técnico que tinha erro, as pessoas mandavam mensagem para o autor, falando, bicho, você escreveu besteira aqui, cara. E o cara se retratava, porque podia acontecer mesmo. Hoje em dia não acontece mais. Então, assim, primeiro eu sugiro, leia. Então, é livro técnico, tal, leia. É bom. Tá? Principalmente quando você quer começar em alguma coisa. Então, tem esses livros iniciantes para Python, nível iniciante para Git, tem um até roxinho para Git, que é muito bom, tem mais 60 páginas. Git. Livro. Aqui, ó. E a prática do Git. Esse eu sugiro... Nossa, mas R$180 usado, alguém tá ficando muito louco. Tá? É exagerado mesmo, normalmente tem R$30, assim, se você for vendo lá. Então. Vamos ver. Isso, obrigado. Não é possível que esteja tão caro. Ele tá caro mesmo, cara. Tá, agora eu fiquei impressionado. Quando eu vi esse... Nossa senhora. Tá. Quando eu vi esse livro a primeira vez, ele custava R$60. E já estava caro, já. Mas ele é um livro bom. E para aprender o quê? O básico de Git. Acho que é por isso que estão procurando PDF. Eu não estou incentivando ninguém a baixar pirataria, tá? Só estou dizendo que existe. Mas ele é um livro bom, por exemplo. Esse é um que eu sugeriria imediatamente. Olha, é um livro curtinho, te ensino básico, ele é bom para começar. E leia mesmo. E ele funciona tão bem, às vezes até melhor do que a própria documentação. Tem algumas coisas que eu sugeriria a própria documentação, mas no fim do dia você também está lendo, certo? Então, por exemplo, você tem que aprender pandas. Vou mostrar aqui. Python pandas. A documentação do pandas é muito boa. Muito boa mesmo. Então, vale mais a pena você ir para a documentação do pandas do que comprar um livro de pandas. Porque a documentação, inclusive, tem exemplos. Tá? Então, aqui, ó. Não. Deixa eu pegar o 10 minutos para pandas.
Que faz parte da própria documentação, inclusive. Vamos ver se eles traduzem. Sucesso. Então, aqui, ó. Isso daqui te ensina, em quase 10 minutos, como usar o básico de pandas. Tem livro de pandas? Tem. Então, se eu procurar aqui, por exemplo, Python, pandas... Cadê o shopping? Meu cacete. Livro. Tem alguns livros da própria, ou da Nova Tech, na verdade. Aqui, ó. Esse aqui é bom. Esse do... E não tá tão caro. Tá caro, mas não tá tanto. Né? Então, esse cara aqui te ensina o básico de pandas. Já com exemplos reais de mercado de como fazer o tratamento de dados. Entendeu? Mas na documentação também vai ter. Né? Então, assim, ó. Quando você me fala, o livro, não sei o que, leia. Vale a pena. Tá? E os melhores programadores e pessoal que tratava dados e coisa nada que eu conheci até hoje, profissionalmente, todos eles liam livros técnicos, todos, sem exceção. Eu realmente aconselho. É bom. Tá? Mas seja crítico. O cara pode ter escrito besteira. Quando eu peguei a ideia, eu estava vendo esses cursos na Udemy, né? Aham. Aí quando eu fui ver, tinha muitos caras sempre falando assim, é bem melhor você comprar um livro do que desses cursos de 40 horas. Com certeza absoluta. Com certeza absoluta. O que, assim, algumas coisas, na verdade, quase todas as coisas em programação, de uma forma geral, quando o cara cria o curso, ele mastigou algum livro para poder fazer. Tá? O problema é que hoje em dia tem acontecido o contrário. O cara transforma em livro algum curso que ele fez. Isso é o ruim da Amazon. Tá? Porque ela facilita demais o cara colocar um livro no mercado. Então, eu acho que tem que ter facilidade, mas tem que ter um limite, entendeu? Mas eu concordo. Assim, o bom, e até por isso que eu sugiro que vocês repitam o curso, principalmente para quem teve mais dificuldade, é porque o quê? Quando você chega no curso de volta, você acaba se tornando mais crítico. E você faz mais perguntas. Porque agora você já tem um conhecimento base melhor, certo? Você já viu aquilo ali, você já fez alguns exercícios e tal. E aí as perguntas começam a melhorar, certo? Quando você lê o livro, o princípio é o mesmo. Você já viu como é que funciona, você já testou, você viu exemplos. Então, quando você chega para conversar com alguém sobre aquilo, você já é crítico daquilo, porque você já viu, você já fez exemplos, você já viu problemas com relação àquilo, entendeu? Então, quando você vai para o curso de alguém, desse formato presencial, com o professor aqui na frente, você consegue questionar o cara. Professor, mas eu vi um exemplo assim. Mas eu vi um exemplo assado. Eu li o livro tal, e lá ele falava para fazer isso. Faz sentido ou não faz? Entendeu? Por quê? Porque até certo ponto não, com toda certeza, você também tem que ser crítico do que eu falo. Eu posso estar errado, certo? Então, quando você lê, você ganha bagagem para conseguir fazer isso. E assim, ó, profissionalmente falando, quem tem mais bagagem é um profissional melhor. Então, leia. Simples assim, leia. Sempre que você tiver oportunidade, tempo e dinheiro, né? A menos que você pegue por pirataria, que eu não estou te aconselhando, né? Leia. Eu não posso, né, cara? Que fique bem claro, não estou falando para ninguém piratear o livro, que existe na internet em PDF. Muitos. A rodo. Entendeu? Só usar o Google. Mas não faça. Não, cara. Assim, ó, quando você vê um livro, e aquele livro de Git ali que eu falei, ele é curtinho mesmo. A R$300, cara. O cara que escreveu o livro ficou louco. É isso. Simples assim. Significa que serve para você pegar o PDF? Não. Junte R$300 e compra o livro do cara. Né? Puta, eu lembro de você estar fazendo engenharia. Você já teve que comprar os livros de física lá do Halliday? Não? Sorte sua. Nossa senhora, cara. Puta livro caro, cara. Quero ver. Halliday. Eu sempre... vamos ver de qualquer jeito. Isso, esse cara aqui mesmo. Livro caro do cacete, cara. Cara, tá barato, ó.
140. Na minha época, tinha livro desse cara que custava quase R$600. Cara, quem que você acha que comprava? Ninguém. Pô. A faculdade não tinha dinheiro para comprar e colocar na biblioteca. Pense nisso. A faculdade, cara. Eu lembro quando eu estava no Cefet, que tinha 4 livros desses para o pessoal do primeiro ano, e 60 alunos. A gente ficava revezando para pegar o livro na biblioteca. Porque não tinha dinheiro para comprar mais, cara. Imagina eu, pé rapado, vou comprar um livro de 600 conto, como? Estou falando para pegar o PDF? Não estou. Entendeu? Estou dizendo que a faculdade, na época, imprimia para a galera, porque o livro era muito caro, também não estou. E aí você pagava R$20 no encadernado. Eu nunca comprei, porque é pirataria. Mas era R$20. Então, mas assim, sempre que, cara, tem disponibilidade, achou um livro técnico, engole ele. Fácil. Tá? Mas, repito, seja crítico. O cara pode ter escrito besteira. Tá? Pessoal, antes de fazer mais exercício aqui, eu vou pedir para vocês responderem a pesquisa lá de final de curso, tá? Daqui a pouco a mocinha me manda mensagem perguntando se eu fiz, tá? Porque ela já mandou. Então, pessoal, onde que vocês encontram essa pesquisa? Vocês tinham a pesquisa de satisfação antes, certo? Se você fizer /aval no final, vai aparecer uma nova pesquisa de satisfação. Vou mandar o link aí para vocês. Deu um trava-língua aqui agora. Tá? Então, é uma pesquisa, para quem fez ela pela primeira vez, tá? Você vai botar o seu nome aqui, seu e-mail. Quando você for selecionar a turma, meu Deus do céu, estou travando a língua. Só vai ter uma, você não vai ter opção, tá? Então vai aparecer lá programação em Python, ele vai preencher o meu nome de forma automática, e aí você segue lendo ali o que você precisa preencher e tal. Tem 4 etapas, tá? São super simplesinhos. Então vou colocar aqui meu nome, fulano. Ó, e aí você tem que responder isso aqui, ó. Então ele tem uma parte que é sobre a escola, uma parte sobre o meu trabalho, certo? Eu não consigo passar daqui, porque senão eu vou ter que preencher tudo. Tá? Mas daí ele vai perguntar alguma coisa sobre sua opinião e outros cursos de interesse que você tenha para fazer aqui. Tá? Essa é a ideia. Só vai levar uns 3 minutinhos. Façam aí, por favor. O que é domínio da turma? O quanto você controlou a gente? Basicamente. Tá? Pode ser bom, pode ser ruim, né, cara? Pô, eu posso, como é que fala? Eu posso conseguir controlar a turma, né? Ou na chicotada, né? Ou expulsando a galera para fora, ou simplesmente a galera presta atenção. Né? E eu não preciso controlar ninguém. Você quer dar uma olhada naquele pote lá? Quero? Vamos lá. Vamos lá. Você já preencheu? Não, preencher agora. Você dá uma risada. Eu vou pôr. Você pegar aqui? Manda aí. Explode esse cruzinho essa do teu nos próximos, cara. Quer entender a bagunça? Não é difícil, não. Tá difícil. Onde está o que você falou aqui? Bola aí, barra. É. Você deve ter professor, por exemplo, que a turma virado uma zorra, deve ter pendurado no teto, virado num seco. O aluno não consegue controlar aquela porra de jeito nenhum. E tem turma que não fala exatamente isso. Cara, eu queria, mas não quero botar não. Cara, eles ligam mesmo, cara. Esse local eles ligam de verdade. Eles pegam um consultor lá embaixo e fazem ligar. Eu não tenho um mini-nível.
Então, cara, geral, eu faço essa brincadeira, mas é porque tem gente que acha ruim que eu não sou ligado. Isso é um fato, não é? Ele trocou, tem aquela lista do nome e sabe? Eu vou passar a zoeira, porque é sério. Mas, às vezes, mas isso é mais, acontece muito quando o cara, por exemplo, o cara trabalha numa empresa X e aí ele sabe que lá dentro tem alguém procurando, sabe? Então daí o cara apontou para luta. Tinha uma época que o cara até ganhava desconto se isso acontecesse. Não sei como é que tá hoje, sabe? Mas houve uma época que isso acontecia. Então, Percepção, só uma vez na vida, né? beleza. Mas se ela te atendeu bem, 10. Não, você ela resolveu o teu problema. não, mais ou menos. Uma das boletas tudo errado. Tô no 5. Cara, sim. Sim, é pra cacete, hein? É Isso é médio, isso. mas é 10 no máximo. Coitada da menina, cara. Vai confundido, cara. Mandaram tipo, os boletos, tipo, o primeiro mês era um valor, o segundo era outro, o terceiro era metade do primeiro. Aí no final era R$100. Você fez as contas? Não dava certo. Mas não dava certo para cima ou para baixo? É, pra baixo, né? Pra baixo? Tá bom. Você dá uma música. É. Exatamente. Ó, que já Não, eu pedi todo mês eu peço o boleto dela. Não... Então, cara, o que eu faria? Você viu que tem vários menus, né? Tem os que eu fiz ainda. Eu vi. O que eu faria? Essa primeira estrutura que você criou várias variáveis, Globais, né? isso, eu criaria tudo dentro de um único dicionário. Um dicionário com chave, Isso. Talvez um dicionário, talvez um arquivo externo. no externo acho que é melhor. Então, porque o arquivo externo ele é bom por causa do seguinte: ele permite que você customize a resposta sem ter que abrir o código. Entendi. Então você criaria, por exemplo, externo um arquivo lá de configuração, certo? Ou de mensagens. Porque esse é o tipo de informação que estaria no banco de dados. Então, por exemplo, o nome da empresa, banco de dados, entendeu? Mensagem lá de alguma coisa, banco de dados. Então, se você guarda num arquivo externo, ele é melhor. Porque você está replicando o que aconteceria aí efetivamente. Isso que você estaria fazendo, existe, quando você cria software de uma forma geral, existe um tipo de solução que é o chamado solução white label. Que é o quê? Você cria o sistema de forma genérica e aí você pode criar ele, você pode vender ele para qualquer empresa. É, a ideia era mais ou menos fazer Isso. ele genérico. Então, porque daí o cara vem lá e ele coloca a própria etiqueta, entendeu? Só ir naquele arquivo, modificar do jeito que ele quiser. E todo Exatamente. E o modificado. sistema modifica de acordo com o que ele quis. Sem ele ter contato com o código base. Isso mesmo. Tá? Então, isso que você está fazendo ali, se você move, você transforma a tua solução numa solução white label. Que é, de longe, a melhor solução para quem quer vender esse tipo de sistema. Não tem riscos, né? Eu vendo para quem eu quiser. Também. Então, se o sistema atende alguém, Atende todo ele vai lá, ele pega o cara que é white label, ou seja, ele não tem etiqueta, certo? Ele cola a própria etiqueta e agora é o sistema da empresa dele. Tem mais uma meia de empresas que tem exatamente o mesmo sistema. Só muda, às vezes, uma foto não muda, né? Foto de interface. Né? Isso, então. O que você muda lá é, por exemplo, a logo da empresa, a cor da interface. E, cara, se vocês tiverem oportunidade de... Você vai viajar, por exemplo, tem hotel. Fique encarando o sistema Tudo deles. igual. E aí, beleza. Aí você vai para um outro hotel qualquer, fica encarando o sistema. Vocês vão ver que eles são... A estrutura é exatamente igual, cara. Muda o logo e a cor. Se você Por quê? Eu olhar trabalhei na no empresa que fazia esse sistema. É, Então, sabe o Bourbon aqui no centro? Sei. Bourbon, o Ibis, o Intercities, pode botar um nome aí e eu te falo. Eles usam exatamente o mesmo sistema. Por quê? Porque o sistema foi criado white label, então ele tem a mesma estrutura. Daí quando você vende para a empresa, ela vai lá, você pede o logo dela, você pede o padrão de cores, você define isso no sistema e o sistema tá pronto. Bourbon. Um dia Entendeu? Mas e o dono do sistema? É a mesma empresa. Eles só mudam a cara do sistema para ficar com a cara do Bourbon. fica um só um desbravador. Oi? Desbravador? Hotel? Não.
sistema. Sistema desbravador? Não, esse não. Para hotel. Não, esse não. Mas ele é um sistema de RP, não é não? De hotel. Ele faz controle interno. Não um controle de como é que fala? De clientes. Os dois. Faz os dois? Não, esse eu não conheço. Você trabalha com ele? Sério? Eu trabalhava com o da Minibis. Não sei se conhece. Ele é uma empresa, ela é uma empresa intermediária lá de São Paulo. Então, por exemplo, você precisa, você tem um hotel lá interno, e aí você usa o ERP para fazer o controle interno, certo? Mas você tem que dizer para o mundo que aquele teu quarto está disponível. Sim, aí usa os gatos. Eu esqueci a palavra, mas eu sei o que você quer dizer. Mas Integradores. Isso, exato. Então, a Omnibis, ele cria um layer de integradores. Então, ao invés de você ter que ir para o Booking, para o Expedia e para toda a resto da galera, você integra só com o Omnibis e ele distribui para essa galera. E aí, essa interface que está aqui é a interface deles, do meio do caminho. Então, quando o Bourbon, por exemplo, ele vai anunciar, ele não anuncia pelo desbravador, porque esse é um sistema interno, é RLE. Ele anuncia nesse cara aqui, esse está apontado para o mundo, certo? E aí o cara vai lá e faz o cadastro. Quero ficar no quarto do Bourbon, certo? Aí ele entra aqui no sistema, que o Bourbon fornece como se fosse dele, que na verdade ele comprou, certo? E aí você vai lá, faz o cadastro, e esse sistema vai lá e entra nesses múltiplos lugares e falou, opa, esse quarto aqui foi pego. E aí se o cara contrata pelo Booking, por exemplo, aí o Booking vem, integra nesse cara, e aí ele vai para o desbravador e fala, opa, esse quarto está ocupado em tal data. Eles usam esse sistema como se fosse uma API. Ele é uma grande API. É uma grande API. Eu fazia parte do financeiro dele. Então, quando alguém comprava lá, por exemplo, no Booking, né? Então, daí eles vinham aqui, faziam a integração, aí ele avisava o hotel, olha, tal quarto foi comprado para tal data, foi pago dessa forma. Né? Mas é uma grande API. Isso aqui é uma interface para um uso de uma grande API, de múltiplas APIs, na verdade. Mas esse sistema eu nunca lidei. Eu nunca lidei com o ERP. Esse aqui que eu fiz, que você viu que o primeiro arquivo ele é adicionado no boot, então. A primeira criação aqui. Depois, para mim colocar esses de pesquisa e tudo, não tem problema, né? Como que é? De busca, por exemplo. O arquivo que vai criar no estoque aqui, a pessoa que digita que vai para o valor, entendeu? Pela função. E daí já cria esse arquivo. Sim. Desse arquivo eu consigo pesquisar, usando o PEL e as coisas que você mostrou ali, eu consigo fazer o de busca, no caso. Sim. Consegue. De boa, né? Consegue. Mas assim, não use arquivos. Não usar. É que assim, arquivos você usa em situações extremamente específicas. Tá? Se você precisa usar sistemas, que nem ele citou ali, que são sistemas IRP, que é o que você está tentando fazer, use banco de dados relacional. Relacional. Não é nem OSQL. Relacional. Um SQL, por exemplo, que é gratuito. Ainda, pelo menos. Tem aquele, eu acho que é o da própria biblioteca aqui, qual que é? O SQLite? O SQLite. Então, o SQLite eu aconselho se você tiver que trabalhar com mobile. Então, aquele exercíciozinho da forca lá, por exemplo. Tem que ser integrado, né? Na aula, depois a gente assiste o restante dela. Eu queria saber se, por conta disso, eu irei receber falta, porque eu vou querer refazer o módulo já que não tem falta, caso de falta... Não, cara, eu não vou te dar falta. Mas antes de vocês saírem, deixa eu só fazer chamada, então. Eu sei que você tá aí. Eu sei que eu vi que você tá indo embora. Pode ficar à vontade. Mas não, cara, não. Se você sair no meio do caminho, eu não lhe dou falta, não. Ainda mais que tá gravado aqui, né? Porque vai que você sai e mata alguém, né? Então daí eu tenho que comprovar que não, eu ficou só na metade. André Bueno. Azaf. Eu tô no online. Uhum. Cláudio. Não tem Cláudio. Eduardo Canuf. Presente. Everton Pelentir.
Online. Ok. Gabriel Ferraz. Presente. Gabriel Santana. Jason. Gustavo Pisato. Presente. Igor Carvalho. Presente. Jussara de Almeida. Presente. Lara Simões. Lorenzo Barroso. Aqui. Matheus Ferreira. Rafael. Renata. Solon. Isso não veio. André Rodrigues. Aqui. Feito. Chamada feita. Pode ficar à vontade, Rodrigues. Até a próxima aula. Cacete, cara. Alguém me achou, velho. Alguém tá devendo e me colocou meu número. Cacete, meu. Até. Não, eu tô falando sério, cara. Pô, eu recebo ligação de cobrança da minha ex-mulher até hoje. Já me separei faz uns 10 anos já. Eu tô falando sério. Até hoje eu recebo. Vai entender, né? Então, pro banco pelo menos é. Procuram ela até hoje. O banco, a Claro, deveu, eles me procuram. Você vai ver a data das cobranças de compra. Não faz 10 anos, tá pondo teu número. Então, cara, eu não sei por que aparece meu número. Mas continua. Eu tô colocando teu número. Porra, cara. Todo mês vem a Claro me perguntar por que eu não paguei a conta dela. Até hoje eu não sei por que eu não paguei. Deve ver que eu não moro mais com ela. Maldade, né? Vou pagar. Entender, né, cara? Pessoal, vocês têm mais algum exercício, mais alguma dúvida? Eu terminei o assunto, tá? Eu não tenho mais... Assim, o que eu tinha para passar para vocês de Python era isso, tá? Então, a gente cobriu os assuntos aqui que a gente tinha de objetivo. Tá? A gente tem mais pouco menos de 1 hora de aula ainda. Então, se vocês ainda tiverem alguma dúvida, algum exercício que vocês queiram fazer, alguma coisa que vocês queiram perguntar, fiquem à vontade. Tá? Mas assunto novo eu não tenho mais para passar para vocês. Tá? No sábado que vem, para quem vai fazer o SQL, então, como eu já tinha falado lá no começo para vocês, no sábado que vem nós teremos aula normal. O Igor tinha perguntado até onde ia, até que dia ia. Vai até o dia 28/1. Tá? Então, nós teremos um salto aí por causa que Natal e Ano Novo cairão no final de semana, certo? E aí a Elaborata faz uma pausa. Então, se não me engano, serão 3 semanas de pausa aí no meio do caminho. Mais ou menos isso. Tá? Eu ainda não sei os dias exatos da pausa, mas o curso termina 28/1. E aí, provavelmente, na primeira semana de fevereiro, começaria o Python 2. Tá? Mas começa... Então, vamos lá. Começa dia 10/12, termina 28/1. Tá? Mas porque nós teremos aí, provavelmente, 3 semanas de pausa no meio do caminho. Beleza? Então, aí, repetindo, o instrutor serei eu, né? Então, se por alguma razão qualquer sua, né, você não quiser fazer comigo, você pode sempre remarcar esperando o próximo instrutor. Tá? Esse curso existe no sábado, também existe durante a semana à noite. Né? Então, fica a critério de vocês. Mas, tendo alunos o suficiente, que é uma prerrogativa da escola, sábado que vem estaremos aqui fazendo SQL. Tá? Se vocês ainda tiverem dúvidas com relação ao assunto de Python, ao longo dessa semana, vocês ainda podem me mandar por Teams, tá? Não tem problema nenhum.
E eu vou respondendo, né? Então não é porque o curso acabou que eu paro de responder a vocês. A única diferença é eu dou prioridade para quem é aluno do curso no momento. Tá? Então, geralmente eu tenho ali de meia a 1 hora de tempo para responder vocês no fim do dia, com exceção dessa semana que foi um inferno. Mas eu geralmente chego cedo no Teams, né? Então, ao longo da semana eu respondo vocês ali pouco antes da aula da noite. Mas, repito, eu dou prioridade para quem está fazendo o curso naquele período, né? Por razões óbvias, né? Porque eles estão fazendo o curso naquele período. Mas, eventualmente, eu lhes respondo. Então, fora do tempo de curso, geralmente eu posso não te responder no mesmo dia, mas em até umas 48 horas eu te respondo normalmente. Inclusive, dá tempo de vocês tentarem resolver o problema por conta própria. Mas eu respondo. Então, fiquem à vontade para mandar por lá. Agora eu não estou tendo curso à noite, então vocês acabam ainda sendo a prioridade, porque vocês são os alunos da turma que acabou. Então, vocês podem ficar à vontade lá para mandar... Vocês podem ficar à vontade para mandar dúvidas e tal, exercícios que vocês tentaram fazer, e eu vou lhes respondendo. Tá? Eu fiz o que você falou lá, só que eu coloquei dentro de uma função e chamei lá algumas coisas. Do quê? Das variáveis. Você comentou em colocar um arquivo separado e tal. Então, eu tinha citado de você colocar num arquivo separado. Colocar dentro de uma função significa que você tem que fazer isso como um retorno. Então, você provavelmente vai ler o arquivo, vai transformar isso num dicionário e retornar o dicionário com toda a informação do arquivo de configuração. Tá? Diga lá. Você já tem os slides do Python 2? Eu tenho. Você pode mandar eles Pelo Teams? Posso. Yes. No momento, quando for, o que acontece é o seguinte, ó. Tá vendo que para cada turma eles criam um grupinho desse aqui? Quando o grupinho desse aqui é criado, eu consigo enfiar por lá. Eu não sei se eu consigo mandar pessoalmente por aqui. Eu tenho a impressão de que não. Ó. Normalmente eu teria uma opção arquivo aqui, tá vendo? E aí eu tenho a impressão de que o Teams da Elaborato não me deixa fazer isso. Tá? Mas eu tenho em PDF, cara. E eu tenho o teu e-mail. Qualquer coisa eu mando por lá. E tem algum site tipo Python Brasil que a gente vai usar para fazer exercício? Não, os exercícios saem na minha cabeça nesse caso. Todos? Tá. Todos eles, sem exceção. Tá? Porque, como é que fala? Como eles são exercícios bem direcionados, digamos assim, então, para isso daqui especificamente tem exercício pra cacete na internet, a roda. Mas tem certos assuntos que a gente vê lá que não tem muito exercício, tem bastante explicação na internet, mas tem pouquíssimo exercício na internet. Então, por exemplo, decoradores. Decoradores é um assunto que, se você for procurar na internet, você corre o risco, porque existe um padrão de projeto chamado decorador. Mas no Python significa outra coisa. Então, buscar pela internet exercícios corre o risco de você estar fazendo exercício da coisa errada. Tá? Então, o que eu sugiro, geralmente? Veja o que de fato é o assunto, do que se trata. Né? Na verdade, se você procurar aqui Python decoradores, aí você chega geralmente no cara certo. Mas dependendo do site, Pythonico. Tá? Mas decorador significa uma coisa. Deixa eu ver se ele mostra aqui um exemplo. Tá, isso é um decorador do Python, realmente. Mas por que diabo que ele... Aqui. Então, isso é um decorador para o Python. Se você olhar para Java, ele vai te mostrar exatamente a mesma estrutura, mas significa outra coisa completamente diferente. Da mesma forma como no Python Brasil, tem muito exercício que ele traz para você fazer em Python, mas ele foi pensado para fazer em outra linguagem, e aí fica esquisito de fazer no Python. À medida que você vai colocando assuntos mais avançados, esse problema piora muito. Tá? Então, assim, por isso que eu acabo criando os exercícios, porque eu tenho certeza do que esperar dele, sabe? Mas, tem um truque lá que eu vou mostrar para vocês no Python 2. Deixa eu ver se ficou no disco aqui. Mas, trouxe errado. Quando chega lá,
eu entrego para vocês um notebook do Python. Que lá eu vou explicar para vocês o que é. Mas aqui, ó, eu tenho algumas coisas aqui que são do Python 1. Notebook tipo Jupyter. Isso. É o notebook do Jupyter, inclusive. Aqui, ó. Eu acabo entregando isso aqui para vocês lá no Python 2. E aí lá embaixo, eu tenho um exercício e ele já é resolvido logo embaixo. Ah, legal. Tá? E aí aqui você pode só dar um play nele e ele executa o exercício. Tá? Porque senão, cara, fica... Vira uma zona. Né? Então, aí lá... Aqui eu tenho alguns do Python 1, mas eu acabo não passando, sabe? Mas lá daí eu acabo passando... Então, isso daqui é um dos assuntos que a gente vê lá no Python 2. Né? E aí, se você vai executando célula a célula, ele vai te dando o resultado daquela execução. Então, daí tem uma explicação base, qual que é a tabela que eu estou usando, como que você instala, né? A explicação por trás, e aí vem tudo no notebook. E aí você consegue vir aqui vai dar pauta. Não vai dar pauta, na verdade vai funcionar. Deixa eu ver. Vai. Aí ele vai, executa. Quebrou. Tá, eu não vou instalar isso aqui agora. Mas ele vai, porque aqui não tem Python 3.8, tá? O kernel eu teria que instalar. Mas lá na primeira aula do Python 2 eu explico para vocês como é que instala isso aqui e tal, como que o notebook funciona para você poder executar. E aí, quando você chega em casa para estudar, você simplesmente abre o notebook, tem toda a explicação, exemplo de código, você dá play, você vê o executor funcionando. Aí, explicação, exemplo de código, você dá play, você vê o funcionando. Porque tem muito exercício que, como sai da minha cabeça, vocês não vão achar no YouTube. Né? Então, eu tinha que dar um jeito de vocês conseguirem reproduzir, né? Daí vai ser via notebook. Mas, se eu esquecer, porque eu vou, me dá um grito lá no Teams lá e eu te mando os PDF. Os notebooks eu vou te mandar só lá no curso, né? Mas o PDF, a maioria dos PDFs eu já tenho no meu GitHub, então não teria um problema de algum. Pessoal, mais alguma coisa? Exercícios de classes, coisa do Python 2 também? Coisa do Python 2. Quando eu mostrei ali orientação a objeto, classe é orientação a objeto. É o primeiro assunto do Python 2. Tá? E aí, quando a gente lida com classes, eu ainda acabo citando o Python Brasil para essa parte. Tá? Mas esses exercícios que estão aqui, eles duram tipo a primeira aula. Essa lista de exercícios aqui cobrem a primeira e a segunda aula do Python 2. E só. Dali para frente já não servem mais. Tá? Vale a pena ainda fazer isso? Sim? Veja, aquilo que eu estava falando agora há pouco do leia para poder vir com mais perguntas, ser mais crítico e tal, isso também vale para o Python 2. Porque assim, ó, o Python 2, apesar de ele ser mais prático, porque você vê coisas que você realmente vai fazer no dia a dia, não que esse daqui não fosse verdade também, mas como o assunto é mais base, a gente fica mais em sugestão, né? Olha, pode acontecer isso, pode acontecer lá, a gente vê efetivamente como acontecerá, né? Então a gente tem uma sensação de que vai ser mais simples, porque você vai ter é mais palpável, né? Mas não é. Assim, orientação a objeto, independente da linguagem, é sempre mais complexo. Bem mais complexo. E se você já tiver uma noção básica, quando você chega, fica mais fácil de acompanhar. Não é nem de fazer pergunta, é de acompanhar mesmo. O Python 2 é um curso que aqui na Elaborata é recente. E assim, e aí eu que estava construindo ele. Tem ajuda de alguns instrutores ali dando sugestão, mas eu que estava construindo. E uma coisa que eu tenho percebido é que quando chega da metade para frente, quem não faz exercício não acompanha mais. Literalmente não acompanha mais. Então, isso fica a dica. Então, se você não faz exercício, no Python 2 você não vai acompanhar. Eu estou afirmando isso, você não vai. Tá? Por quê? Porque ele chega... Lembra que eu falei para vocês que o assunto é cumulativo, né?
Imagine da metade para frente do Python 2. Que eu vou te passar um projeto que entra literalmente tudo que você viu no Python 1, no SQL e no Python 2 até aquele momento. Você não faz. Não faz mesmo. Tá? Então, aquele exercício de arquivos que eu tinha passado para vocês é brincadeira de criança no Python 2. Eu começo o Python 2 com aquele exercício. Modificando ele. Imagine. Então, assim, o Python 2 é... Eu tô assustando vocês porque é mais difícil mesmo, tá? Então, não estou querendo assustar vocês, mas é a realidade. O Python 2 é um curso mais difícil. E é por isso que eu encho o saco de vocês para que vocês façam o exercício. Porque lá, se você não fizer, você não vai entender. Então, precisa estudar de antemão? Não precisa, tá? Veja, quando eu chego no Python 2, eu começo no Python 2 partindo do pressuposto que vocês nunca viram aquele assunto, é óbvio, certo? Só que da metade para frente, agora a gente está reaproveitando, reutilizando coisas que eu já passei para vocês. Aí eu começo a partir do pressuposto que vocês já sabem. E aí o nível do que eu estou explicando sobe muito. Muito mesmo. Então começa tranquilo. Cara, o primeiro slide do Python 2 é lindo. Eu uso umas figurinhas, entendeu? Tem um carrinho de brinquedo, é coisa linda, né? Então, é coisa linda mesmo. Você olha assim e você fala, nossa, que legal, cara, vai ser super bom esse curso. Né? 15 horas de aula depois você tá arrancando os cabelos. Por quê? Por que eu comprei esse negócio? Né? Por quê? Porque o nível sobe muito. Né? Então eu começo tranquilo, porque tem que começar tranquilo. Mas assim, eu já chego lá partindo do pressuposto que até este momento aqui de aula você sabe tudo. Algumas coisas eu até revejo. Né? Tipo, vou utilizar um comprehension. Eu dou uma relembrada para vocês. Comprehension é isso. Né? Porque vocês vão fazer o Python 2 lá em fevereiro. Então vai um tempo até lá, certo? Então tem algumas coisas que eu dou uma relembrada. Né? Um comprehension. Beleza, vamos dar uma relembradinha. Né? Vou utilizar lá funções que a gente usa na segunda aula já. Eu dou uma relembradinha, a função é assim, né? Lembro disso aqui e tal. Mais uma relembradinha de 5 minutinhos. E sai desse no cacete. Então, assim, se você ainda não teve tempo de fazer exercícios do Python 1, não chegue no Python 2 sem ter feito. Tá? Se você sentiu dificuldade no Python 1, eu sugiro que refaça o Python 1 antes de cair no 2. Porque o 2 parte do pressuposto que vocês sabem isso aqui. Oi? Aí é uma pergunta que eu quero fazer para o senhor. Claro. Quanto tempo vai ficar disponível as aulas para a gente assistir lá? E eu não sei dizer, cara, mas mais de um mês é certeza. Sim, sim. Então, assim, pessoal, esse assunto que eu mostrei para vocês aqui do Python não é tentando assustar para vocês. Não é tentando assustar vocês, apesar de ser um pouco. Mas não é esse o objetivo. É que, assim, repetindo o que eu falei lá na primeira aula, assunto em programação é incremental. Não é porque você está vendo um assunto novo que o antigo deixou de existir. Na verdade, ele faz parte de você entender o assunto novo. Então, quando você chega lá no Python 2, por exemplo, ou até mesmo algumas coisas que vocês vão ver no próprio SQL, parte do pressuposto que você entendeu esse básico. Então, tem coisa lá no SQL, por exemplo, condicional. No SQL, vocês vão ver, tem coisas lá que você pode usar condições. Entendeu? Quando eu chegar lá, eu não vou te explicar o que é uma condicional. Eu vou usá-la. Eu só vou te mostrar como que você faz no SQL. Percebem a questão? Por quê? Porque você já sabe condicional. Entendeu? Posso usar laço de repetição em SQL? Em procedure lá que a gente vai ver? Sim, eu posso. Eu vou te explicar o que é um laço de repetição lá? Não. Eu vou te mostrar como que eu faço no SQL. Percebe? E daqui para frente, qualquer outro curso de programação que você for fazer, que não seja mais no nível básico, esse é o pressuposto que o professor vai partir. Você sabe esse básico. Entendeu? Por isso, assim, faça exercício. Mesmo agora que acabou o curso, assim, programação, você não pode parar. Se você esquece, tá? Você perde a prática. Tá? Então, continue fazendo exercício, continue estudando, tá? Se você ainda não pegou esse assunto bem, não tente pular para o próximo. Pega este assunto bem. Tá? Se você teve dificuldade no Python 1, sugestão minha, tá? Sugestão de quem montou o curso de Python 2. Não pule para o Python 2 sem refazer este curso.
Tá? Pegue este curso bem. Entenda como programar o básico. Pessoal, o básico é o que faz a diferença. Tá? Inclusive no mercado de trabalho. O básico é o que faz a diferença. Quem sabe o básico bem, trabalha bem. Faz bons códigos. O básico muda tudo. Tá? Então, eu estou falando isso para vocês com o objetivo de que vocês aproveitem melhor o curso. Não é para assustar, tá? É para que vocês não cheguem lá no Python 2 e, putz, depois de 15 horas a aula, você, puta, não estou entendendo mais nada. Tá? Esse é o objetivo. É que vocês consigam aproveitar. Então, vocês conseguem sair daqui para o SQL? Com certeza. Porque quando eu chego no SQL, eu parto do pressuposto que você não sabe nada de SQL, óbvio, né? Porque você acabou de chegar, né? Mas você sabe programação básica. Que é o que vocês todos sabem. Programação básica, certo? Então, esse é o meu pressuposto. No Python 2, não. Python 2 você sabe muito bem o básico. Você está entrando no nível intermediário, então eu tenho que subir o nível também, certo? Aqui eu parto do pressuposto que vocês têm começos diferentes. Tem gente que não tem noção muito básica de solução de problemas, tem gente que nunca viu programação na vida. Então, quando eu chego no Python 2, eu parto do pressuposto que está todo mundo no mesmo nível. Porque todo mundo terminou esse curso, certo? Então, essa é a ideia. Então, sejam autocríticos. Puxa, tive dificuldade, não fiz exercícios, tá? Eu sei que tem gente que não faz, tá? Então, não consegui assistir todas as aulas, não entendi coisas que ele falou. Tenho agora um tempo até o Python 2, vou estudar, vou fazer exercício, mas ainda assim não entendo nada do que está acontecendo, faça o Python 1 de novo. Principalmente se você não tem falta, você tem esse direito, sabe? E é por isso que eu martelo isso, você tem o direito de refazer. Use. Tá? Use, aprenda bem. Aprenda bem, faz toda a diferença. Tá? Este Python 1 faz toda a diferença. Tá? Python 1 e SQL básico, aprender muito bem faz toda a diferença. O que vem se você aprendeu esses dois bem, o que vem depois, você teria condições de sentar e ler e aprender sozinho. Com o professor fica mais fácil, né? Óbvio. Né? Mas você teria essa condição de pegar um livro técnico, sentar, ler, fazer o exemplo. Né? Mas é isso. Pessoal, não estou querendo assustar ninguém, não, tá? É assim, é só para que vocês sejam autocríticos. Né? Você tem que aprender esse básico bem. Tá? E é por isso que eu faço exercício para cacete, eu fico disponível no Teams para que vocês mandem dúvida. Eu mando exercício extra. Cara, eu passei fácil uns 100 exercícios extras para vocês. Né? Por quê? Porque é a repetição que faz você aprender. Não tem outro jeito. Beleza? Pessoal, se você não tem mais nenhuma dúvida, eu encerro por aqui. Se você ainda tiver, fique por aí que a gente conversa. Tá? Eu tenho aqui mais... Não, já chega aí, não se preocupe. Tá? Pessoal, foi um prazer ter vocês como alunos. Espero quem for participar aí da SQL no sábado que vem. No sábado que vem, estaremos aí. Se não, até a próxima. Vamos resolver o seu problema. Estou tendo o mesmo problema nos dois PowerShell, no Baixar e no Desktop. É isso que seria o mesmo. É uma função do PowerShell. Tá. O senhor falou para mim resolver desenvolvimento. Não sei. Mas tem Python, né? Tem Python 3.10. Então você muito bem. Valeu. Eu acho que quando vocês estão no Python, tá, João? Teca. Tudo certo. Teca. Vai.
isso aí. Ok? Acho que... Eu tenho uma máquina em casa que consigo rodar o Pilot. Tem outra máquina, né? Não sei o que eu fiz para desinstalar. Python. Fica no lugar detalhes. Tem que ser, cara. Não vai ser um tomar. Mas o princípio é esse. Não pode ser. O teu problema está que você não tem Python lá. É um dos dois. Mas aqui na máquina aqui nossa, também dá o mesmo erro. Isso é tentação. Não, nessa máquina aqui nada, mas se eu abrir o VS Code aqui, e se eu fizer o mesmo processo aqui da integração, não me dá o mesmo erro. Ah, não, na hora de instalar. Então, mas é por causa que essa biblioteca daqui, né, são meio diferentes. São meio diferentes. Você vai aplicar lá. Aqui, quer ver? Eu fecho isso daí. Aí, fechei isso aí. Aí, fica lá. Lá no terminal. Deixa eu mostrar aqui. Ó, aqui, se eu chegar Python -dash, tá vendo? Ó, tem uma outra versão do Python que eu estou usando no momento, tá vendo? Onde eu só quiser Python 3, dash, lá, da versão do Python, tá vendo? Mas se eu for lá no LDS, lá no Mas comando, tá, deixa eu ligar, o senhor fez isso. Deu duas versões do mesmo. ah, não, aqui é Linux, né? Aqui o Python, o Linux tem duas versões. Ah, tá. Isso. Mas é uma máquina, tá vendo? Se eu faço Python -dash, olha lá, ele não existe Python instalado, tá vendo? Então, na tua máquina, o problema é que você não tem Python instalado. E não consegui instalar dentro. Então, pois é, porque houve um erro. Honestamente, eu não sei por quê. Tá? Porque a Microsoft Store é a forma mais simples de instalar o Python. De longe, mais simples. Tá? Mas aqui, ó, tá vendo que aqui tem versão? Então, se eu der esse comando aqui, ó, e ele me mostra alguma coisa, significa que tem Python instalado. Sim. Beleza? Agora, olha aqui. Se eu faço esse import aqui que você tem, ele não tem instalar. Opa, vai cá. Então, eu posso vir aqui, pip, install, tá? py, auto, beleza? Então, quando eu vou instalar ele, ó, tá vendo que ele começa a instalar um monte de coisa. Tá vendo que está essa mensagem vermelha aqui, ó? Sim. Essa mensagem vermelha significa que alguma biblioteca que ele precisava instalar, não instala. Por qual motivo? Não sei. Aí eu tenho que caçar aqui. Isso, como é que eu faço essa busca? O que eu tenho que interpretar aqui para. Aqui, ó. Quando ele está instalando, ó, ele aqui o collecting significa que ele está baixando uma biblioteca específica. Certo? Então, aqui ele usa uma biblioteca chamada Pillow. Tá vendo aqui? Só que aí o problema é que aqui, ó, a versão de Python que está sendo utilizada aqui é muito antiga. E aí ele instala. Então, esse é o primeiro problema. Então, vamos lá. Ao invés de usar o Python 3, eu vou fazer.
Python 3.8, deixa eu ver, funcionamento, sim, 3 instalações. Não existe mais. Eu escrevi errado. Beleza. Então, você viu o que eu fiz aqui? Eu peguei uma biblioteca que deu erro, que é o separaturos, e instalei manualmente. Ó, tá vendo o que está passando agora? Sim. Ó, vamos ver se vai dar algum problema. Ó, tá dando problema, tá vendo? Tá vendo quantos problemas que está passando ali? Ó. Então, aí o que eu faço? Eu venho aqui na lista de coisas que ele fez. Eu vejo qual foi a última biblioteca que ele tentou executar, que ele tentou instalar. Então, ó, ele tentou, aí ele veio aqui, ó, instalou esse, e esse aqui é o pau. Mas eu já identifico. Porque quando ele faz um collect e não fala mais nada, significa que funcionou. Mas tá vendo que eu tenho um collect logo embaixo do pau? Isso. Então, esse aqui foi o cara que deu pau. Aí eu venho aqui, manualmente, instalo o Python. Isso aí. Mas tem que ter esse código. Ah, não, é aqui na máquina, né? Aí você, na tua máquina lá, você pode só fazer pip install e a biblioteca. Isso. Então, ou o Python provavelmente não deu problema. Nem manualmente não deu certo. Nem manualmente. Aí o problema é outro. Aí eu tenho que ver por que essa biblioteca está com ele. O problema não se adapta a isso. Cara, o problema é bem mais complexo. Mas eu estou achando que essa biblioteca está quebrada. Porque antes ela já estava dando problema. Ó, ele está usando o setup tools para poder fazer a instalação de alguma coisa, mas o comando do setup tools está mal criado. Está mal escrito. Então ele está tentando usar o negócio do setup tools que não existe. A biblioteca está quebrada. Aqui a gente está tentando instalar uma biblioteca que tem uma dependência que está quebrada. Sim. E aí, cara, aí não corrigir. Mas lá na tua máquina, na tua pessoal, tem alguma coisa bem estranha. Estranha mesmo. Porque a forma mais simples de instalar Python no Windows é via Store, Microsoft Store. O que eu sugiro que você faça, primeiro assim, ó, tenta reiniciar a máquina. Esse é o passo padrão, sabe? Tá. Tenta reiniciar. Você já tentou instalar Python nela alguma vez? Provavelmente. Esse pode ser um problema, tá? Então, o que você faz? Antes de tentar instalar o Python 10, vai lá na desinstalação de softwares lá do Windows, sabe? Sim. E tenta desinstalar o Python. Procura se já tem Python instalado. E se tiver, manda desinstalar. Ele instala e refaz o processo. E aí, mas aí refaz pela Microsoft Store, ao invés de fazer download do Python, entendeu? Tá. Porque assim, ó, o download do Python na Microsoft, cara, é muito ruim. O da Microsoft Store geralmente instala muito bem. Mas fazendo manual, cara, é chato pra cacete. Mas via de regra, eu só uso então a Microsoft Store. Para Python, sim. Para Python. Então, depois que você instalou o Python, aí você usa pip. Né? Mas até chegar no Python instalado, vai pela Microsoft Store, que é sucesso. Beleza? Valeu. Qualquer coisa, cara, manda mensagem no Teams lá e vai tirando print. Ou diretamente para o professor também. Pode. E aí eu vou te dando uma mão. Beleza? Valeu. Renato, alguma dúvida? Alguma coisa que você queira perguntar? Fique à vontade. Senão eu vou indo. Beleza. Bom, eu vou indo. Então, um bom sábado e até o próximo curso.